Felipe Manzano, fui orientado pela Samantha. Eu queria trazer hoje para vocês uma discussão em relação a como as empresas brasileiras reportam as suas ações para a biodiversidade, ou seja, riscos, oportunidades e melhorias nesse processo de informação. Então, a gente começa aqui trazendo uma reflexão que diz que apenas algumas empresas brasileiras vêm abordando o tema de forma sistêmica, essa gestão da biodiversidade, para a melhoria dos seus processos, né? Reduzindo riscos e tirando oportunidades de negócio. Então, o que a gente quer é plantar essa sementinha aí na cabeça das empresas e trazer essa discussão à tona. Então, hoje a gente vive um cenário onde a gente tem uma série de crises ambientais, guerras, de saúde, de fome, e tem uma coisa que passa no meio de todas essas crises, atravessa essas crises, que é a biodiversidade. De uma forma ou outra, alguma questão da biodiversidade está sempre relacionada, seja no conflito, seja na falta, e aí a gente precisa entender como isso está atuando hoje no planeta. E aí, nas últimas décadas, a gente vê que tem uma série de ações que foram, né, nos últimos 50 anos, né, ações implementadas, discussões, acordos firmados entre vários entes globais, governos, empresas, mas como é que isso funciona na prática para as empresas, né? Como é que as nossas empresas hoje veem isso? A gente atua nesse sentido? Então, para a sociedade, mostra que os riscos em relação ao meio ambiente, a gente até já viu, aumentaram muito para a próxima década. Eles vão se tornar os principais riscos para a humanidade. E a perda da biodiversidade está como o terceiro maior risco para a nossa sobrevivência nesse planeta, né? Então, a gente precisa entender como isso funciona e trabalhar essa questão, né? Aqui a gente traz de novo o cenário global onde a biodiversidade vai ser um risco para a nossa sobrevivência e uma questão de oportunidade para quem quer pensar nisso agora. Porque a gente vê ali as diversas ações que são feitas e a biodiversidade está com 70% de ações incipientes, ou seja, faltam ainda iniciativas e ações para que a gente possa tratar dessa questão. Como é que as pessoas percebem isso, né? Então, aqui eu trouxe, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, biodiversidade e carbono estão lá no alto, naquelas duas primeiras linhas, as pessoas conhecem esses assuntos, mas quando a gente fala do problema, olha lá, o problema ele não é tratado, as pessoas não conhecem a perda da biodiversidade, a emissão de carbono e tudo mais. Então, como é que a gente consegue botar isso na cabeça das empresas, né? Como é que as empresas podem atuar para fazer essa transformação? Então, o ESG, a agenda ESG, ela é um caminho que a gente pode trilhar. E nesse caminho a gente tem ali, tem biodiversidade, emissão de gases de efeito estufa, um monte de coisa. Mas e a biodiversidade? Como é que ela é vista nesse do ESG pelas nossas empresas? Então, essa análise que a gente propôs fazer. A gente pegou, então, uma lista das maiores empresas do Brasil em receita líquida, lucro e valor de mercado. Deu 47 empresas das mais diversas. Não dava para analisar as 47 empresas. Então, a gente tirou a questão do lucro e viu as maiores empresas que estavam nessas duas listas e traçou esse perfil. Então, a gente fez análise de 16 empresas brasileiras, diversos setores, para ver como elas reportam essa questão. E como a gente podia avaliar, por exemplo, como elas fazem para a gestão da biodiversidade. Então, a gente escolheu analisar os relatórios ambientais de sustentabilidade das empresas emitidas, que são informações públicas, com parâmetros definidos, de forma que a gente pudesse comparar. Traçamos 9 indicadores para a gente poder fazer essa avaliação, sendo 5 para criar um ranqueamento dessas empresas. Então, aqui a gente tem a materialidade, ações específicas para o ODS 15, como elas reportam o GRI, se o ESG, o ambiental e a biodiversidade, por exemplo, estão na remuneração variável dos líderes, se a biodiversidade ela tem algum compromisso político ou diretriz específica na empresa. Em 5 desses indicadores, a gente ranqueou para fazer a avaliação depois. Então, a gente viu que o tema é material para 37% das empresas. É pouco, né? O ODS 15, só metade das empresas tem ações específicas para ele. E compromissos assumidos pelas empresas também só 32% das empresas. Então, parece que tem um desequilíbrio em relação à biodiversidade. Quando a gente vê o reporte de GRI, todas as empresas avaliadas respondem a dimensão ambiental, mas 62% a biodiversidade. Então, a gente vê que tem algumas empresas que nem reportam essa questão. E aí a gente vê que das empresas que reportam, por exemplo, para a biodiversidade, que 77%, 70% delas respondem a 3 ou 4 dos itens, né, propostos. Ou seja, quem tem compromisso responde. E aí, fazendo uma avaliação desse ranqueamento que eu falei, a gente vê na pontuação que a gente estabeleceu que o máximo era 5, ninguém atingiu o máximo, e 3 empresas tiveram a pontuação máxima. Mas chama a atenção que 5 empresas tiveram 0 pontos em relação à questão da biodiversidade. Ou seja, não tem nenhuma ação. Então, a gente traçando uma linha média de quem é bom e ruim, vamos dizer assim, a gente tem uma situação onde a maioria das empresas está abaixo daquela linha média. Então, a gente pode considerar que, em relação à biodiversidade, de certa forma, a gente falhou, né? As empresas hoje têm falhado, pelo menos em reportar as suas ações, né? E aí, o que a gente tem pela frente, então? Uma oportunidade, né? Se as empresas estão falhando, a gente tem a oportunidade de melhorar. E aí,
umas considerações rápidas sobre o que a gente viu nesse estudo. Nenhuma empresa tem meta de biodiversidade ou remuneração variável. Empresas que têm pouco impacto mal relatam biodiversidade, às vezes nem citam. Empresas que têm muito impacto também têm um relato ruim. E poucas empresas têm compromissos, diretrizes, políticas específicas assinadas em relação à biodiversidade. Sobre o tema material, tem empresas que não tratam a biodiversidade como tema material, apesar de fazer várias ações para a biodiversidade. Ela impacta, faz ação e não reporta. A Natura, por exemplo, o relatório dela não trouxe muitas informações que a gente imaginaria que encontrar, por exemplo, sendo uma empresa que depende da biodiversidade, tem alta dependência. Essas foram as 3 empresas que tiveram a maior pontuação. O que a gente tira disso? Oportunidade de negócio, da empresa ser protagonista nesse cenário, business case para a biodiversidade. As empresas podem reduzir seus riscos. Além disso, elas podem agregar credibilidade à marca, atrair investidor responsável, garantir o crescimento sustentável do seu negócio, da sua empresa e melhorar o relacionamento com o público de interesse. Quais seriam as ações? Estabelecer estratégias voltadas específicas para a biodiversidade. Esse é o primeiro ponto. Envolver a liderança, para que a liderança possa ter ciência disso. Mudar a mentalidade das empresas, a mentalidade e a cultura, para que as pessoas da empresa também possam estar envolvidas com isso. E agregar o combate das mudanças climáticas com a biodiversidade, porque não dá para ser separado. Então, só para terminar, se eu estou aqui hoje falando de biodiversidade, esse moço foi uma grande inspiração, ele tem uma frase importante que ele diz: as pessoas protegem o que amam, amam o que compreendem e compreendem o que aprendem. Então, a gente precisa aprender mais para amar e cuidar da biodiversidade. Obrigado, gente.